Capítulo 85. Um passo de cada vez. Sentado no ninho da prole do pássaro ladrão viu, Sun-Ni franziu a testa e cerrou os punhos. Algo antinatural estava acontecendo com eles desde que chegaram ao túmulo cinzento. Agora que ele se lembrava do aviso de Cassie, era evidente que suas mentes estavam sendo afetadas, tornando-os esquecidos e facilmente distraídos. Mesmo agora que ele sabia disso, pensar com clareza era estranhamente difícil. Levou toda a sua força de vontade apenas para manter o conhecimento da anomalia em sua memória. Os eventos dos últimos dias ainda estavam confusos. Lembrando de algo mais, Sun-Ni fechou os olhos frustrado. Eles realmente passaram apenas alguns dias nesta ilha. O número de fragmentos de sombra que ele recebeu a comer os frutos da árvore da alma sugeriam o contrário. Era bem possível que um mês inteiro tivesse se passado desde a primeira vez que comeram os frutos. E suas mentes eram corroídas um pouco mais a cada dia que passava. Muito em breve, não haveria nada restante deles. Apenas cascas vazias, andando por aí usando seus rostos. O rosto de Sun-Ni empalideceu. Com uma crescente sensação de pavor, ele percebeu que havia grandes lacunas em sua memória. Ele não conseguia se lembrar de como chegaram ao túmulo cinzento e para onde estavam indo. Outras coisas, também, estavam confusas e borradas. Fique calmo. Apesar de sua memória estar comprometida, ainda havia maneiras de entender o que estava acontecendo e talvez reverter a situação. Afinal, ele conseguiu se lembrar do aviso de Cassie. Isso significava que suas memórias não estavam perdidas, apenas obscurecidas. Primeiro passo: resistir ao impulso de esquecer tudo de novo. Não sucumbir à constante atração em sua mente não era uma tarefa fácil, mas ele conseguia lidar, pelo menos por enquanto. Segundo passo: tentar entender o motivo pelo qual você foi capaz de se lembrar dessas coisas. Quando Cassie implorou para ele se lembrar do número 5, ela já devia saber que ele receberia um novo atributo. Ele percebeu a existência do misterioso quinto atributo como resultado, o que desencadeou a assustadora revelação. No entanto, porque ele conseguiu não esquecer a existência do quinto atributo por completo. O que o tornava tão especial. Cassie até disse que ele era o único que poderia fazer isso. Porque ele não é a estrela da mudança. Sun-Ni massageou as têmporas. Então, uma súbita realização ocorreu-lhe. Sem dúvida. Um dos encantamentos do manto do titereiro era fornecer a ele uma pequena quantidade de resistência contra ataques mentais. Foi por isso que ele foi ligeiramente menos suscetível ao assustador esquecimento que os infectou no túmulo cinzento. Essa foi a razão pela qual ele havia sido o último a concordar em comer os frutos milagrosos. Porque ele frequentemente sentia que as coisas estavam erradas. Ele também foi o único que conseguiu se lembrar do aviso de Cassie, mesmo que tenha levado muito tempo. Cassie sabia sobre o manto do titereiro, e foi por isso que ela escolheu ele em vez de Nepis. Garota esperta. Então, seu estado distorcido era resultado de um ataque mental. Mas quem poderia atacá-los nesta ilha desolada? A resposta era bastante óbvia. Aquela maldita árvore. Olhando para baixo, Sun-Ni sentiu o suor frio escorrendo pelas costas. A árvore da alma era, na verdade, uma colossal, antiga e absolutamente horrível criatura do pesadelo. Se ele estivesse certo, então seu poder teria que ser simplesmente inimaginável. Ele tinha medo até mesmo de pensar sobre qual seria sua categoria e classe. Não é de admirar que tenha sido capaz de drenar toda a vida de uma área inteira do labirinto carmesim. Não é de admirar que tenha conseguido sobreviver e prosperar neste lugar infernal. De todos os horrores deste inferno, talvez fosse o mais aterrorizante. Finalmente, Sun-Ni sabia a razão pela qual nenhuma outra criatura do pesadelo ousava se aproximar do túmulo cinzento. Até os monstros tinham medo da árvore da alma. Exceto pelas coisas igualmente horríveis que habitavam sob as ondas do mar profundo e escuro. Não havia como eles destruírem isso. A árvore da alma era simplesmente muito grande, velha e poderosa. Por um momento, Sun-Ni considerou a ideia de colocá-la em chamas, mas rapidamente abandonou. Ele precisaria de uma erupção vulcânica ou algum tipo de intervenção divina para queimar aquele colosso. Então, o que fazer? Depois de pensar por algum tempo, Sun-Ni decidiu não ser precipitado e avançar um passo de cada vez. Primeiro, ele tinha que saber a situação exata com seus atributos. Convocando as runas, ele tentou mais uma vez ler a descrição do quinto atributo oculto. O resultado foi o mesmo. Ele sabia que estava lá,
Mas não conseguia se lembrar do que era, não importava o quanto tentasse. É de se esperar. Confirmando que ainda era impossível para ele resolver esse mistério por conta própria, Sun-Ni voltou sua atenção para a marca da divindade. Novas runas apareceram sob sua descrição. Marca da divindade. Descrição do atributo. Você carrega um leve aroma de divindade, como se alguém brevemente tocado por ela uma vez, há muito tempo. Marca da divindade. Está pronta para evoluir, prosseguir. Sem perder tempo, Sun-Ni disse sim. Imediatamente, o nome e a descrição do atributo mudaram. As novas runas diziam: atributo, centelha da divindade, centelha da divindade. Descrição do atributo: todo fogo começa a partir de uma centelha. Em algum lugar profundo dentro de sua alma, uma centelha radiante brilha com luz divina. Ele não sentiu nenhuma mudança dentro de si mesmo. Parecia que a pergunta sobre se ele queria ou não prosseguir era apenas uma formalidade, e o atributo já havia evoluído quando ele consumiu a gota de ícor. Minha afinidade com a divindade aumentou. Legal. Embora eu não tenha certeza de como isso pode ser útil. Foi essa centelha da divindade a razão pela qual ele agora era capaz de ver o funcionamento interno das memórias, bem como outras coisas, como as sombras em seu mar da alma. Se sim, era um traço universal de todos os despertos com alta afinidade divina, ou apenas dele. Por alguma razão, Sun-Ni sentiu que era a última opção. Ele havia recebido a gota de ícor de um ser chamado Tecelão, e depois se tornou capaz de ver os fios que eram tecidos pelas memórias, dando-lhe suas qualidades únicas. Não era difícil ver a conexão. Se isso fosse verdade, isso significava que havia diferentes tipos de divindade. E ele herdou uma pequena quantidade de um tipo muito especial de divindade. Tecelão era mesmo uma divindade. Todo deus que ele tinha ouvido falar tinha um nome de maneira semelhante. Havia Deus das sombras, Deus da guerra. Bom, é isso. Ele nunca tinha ouvido falar os nomes de qualquer outro deus. No entanto, o nome de Tecelão era diferente. Talvez Tecelão não fosse uma divindade. Talvez ele, Elon, isso fosse, na verdade, um dos desconhecidos. Sun-Ni balançou a cabeça, sentindo que quase permitiu que ele mesmo se distraísse e perdesse a memória. Ele não podia se permitir divagar agora. Concentrando-se, ele olhou para seu novo atributo, trama de sangue, trama de sangue. Descrição do atributo: você herdou uma parte da linhagem proibida do Tecelão. Seu sangue foi alterado e imbuído de uma tenacidade estranha. Então, ele teria menos probabilidade de sangrar no futuro. Essa era uma melhoria muito boa. No entanto, isso não ajudou Sun-Ni em sua situação atual. Era hora do próximo passo. Era início da manhã quando Sun-Ni desceu da árvore da alma. No entanto, ele não trouxe nenhum fruto consigo. Caminhando até a Cassie, adormecida, ele a pegou pelos ombros e a sacudiu suavemente para acordá-la. A ironia de como essa situação espelhava aquela em que Cassie havia dito a Sun-Ni para lembrar o número 5 não passou despercebida. A menina cega lentamente voltou a si e se virou para encará-lo com uma expressão sonolenta e confusa. Sun-Ni, por que você está acordado tão cedo? Ele hesitou e então disse com um sorriso amigável, tentando muito agir como se tudo estivesse bem. Na verdade, eu não dormi nada esta noite. Cassie franziu a testa. Felizmente, ela não conseguia ver o estado lamentável em que ele se encontrava, nem o sangue seco no rosto dele. Sério? Por quê? Ele deu de ombros. Decidi escalar a árvore da alma e procurar alguns frutos. Mas isso não é muito importante. Ei! Sua habilidade aspecto permite que você veja os atributos de outras pessoas, certo? Ela assentiu, ainda confusa. Sim. Você sabe disso. Por quê? Sun-Ni hesitou e então disse, em um tom despreocupado, você pode dar uma olhada nos meus?